Boa noite a todos que estão aguardando. Vamos ver aqui. Estava esperando a entrada dos convidados. E o Dinei já entrou. Para ele. Boa noite, meu irmão Dinei. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá sim. Chegou a Luanda, nossa companheira. Você sabe que o Aloysio vai participar com a gente, né? Sim. A Babi me falou. Isso, que eu estou em fase de teste. Ele vai me avaliar se mantém ou se me demite. Boa noite. Boa noite, Boa Aloysio. noite. Dinei, seja bem-vindo. Uma alegria muito grande contar com você aqui junto com a gente. Eu até brinquei durante as lives que a gente estava fazendo durante a noite, né? Se seria o Divaldo que ia estar aqui com a gente, né? Não, tá longe. Porque é um baiano espírita. Que você pensa, quem que é o baiano espírita? É o Divaldo, mas brincadeiras à parte, uma alegria muito grande contar com você aqui entre a gente. Hoje, Dinei, a live está ao comando do nosso querido João Carlos. Eu vou estar dando suporte técnico para ele aqui. Ô, João, agora, de primeiro momento, enquanto eu vou mandando os aviõezinhos, fixa o comentário para a gente. Tá bom? Fixar o comentário. Eu vou mandando os aviõezinhos enquanto isso, tá? Eis o primeiro desafio, fixar o comentário. É no sinalzinho demais aqui embaixo, amigo? Você escreve o comentário como você fosse escrever, tá? Tá ok. Você escreve e depois você dá 2 cliques nele. Vamos lá. Eu tentei fazer aquilo que você ensinou, de ligar o computador, só que não deu certo, não. Quer dizer, o computador está ligado. Só que não consegui conectar no Instagram. Mas você entrar pelo seu, né? Então, eu tentei entrar pelo meu. Funcionou, Entendi. né? Consegui fixar, não consegui? Ou não? Deixa eu ver. Agora você tem que bater nele. Bate nele e clica, fixar o comentário. Ele sumiu. Faz parte. Flavinha tá falando que você sabe fixar, João. Não estou conseguindo. É só você ver onde está o comentário e você dá um bate nele. Bate nele e vai aparecer fixar o comentário. Vamos lá, adicionar o comentário. Deixa eu escrever de novo. E de fato... Enquanto isso, eu vou cumprimentar a Flavinha, a Patrícia que chegou, a Jaque. É no publicar, Luiz? Você publica e clica nele depois. Depois que você publicou, você bate no comentário. Aí, bate agora, dá 2 toquinhos nele. Apareceu. Fixar comentário. Aí. Muito bem. Agora, João, deixo por sua conta e risco. Eu estou aqui só... Tá vendo só, Dinei? Sorrindo e acenando. Tá parecendo um mentor espiritual, só olhando. Tô longe de ser mentor. E aí, Dinei, você quer se apresentar, falar de onde que você é? Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Boa noite, João Carlos, Aloysio. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, fico muito contente de poder estar participando. Confesso que eu também sou novo nessa participação de lives. Sempre que, às vezes, quando aparece algum convite, aí eu participo meio com a timidez, né, porque eu sou um pouco tímido ainda.
eu prefiro mais ficar nas postagens, mas é um desafio, né? A gente tem que superar esses desafios. Então, agradeço a vocês dois, a Babi, a todos que estão envolvidos com o Encontro Espírita. Bom, meu nome é Dinei, o pessoal do Instagram me conhece como Baiano Espírita. Sou da cidade de Caetité, Bahia, uma cidade do interior, fica a mais ou menos uns 700 quilômetros de Salvador. Certo. E eu comecei a publicações da doutrina espírita no Instagram a partir de uma reflexão que eu fiz sobre as tecnologias, né? Eu percebi que as redes sociais, de certa forma, acabam influenciando as pessoas, seja positivamente ou negativamente, né? Porque cada postagem que a gente vê, cada vídeo, cada foto que a gente vê, carrega um teor vibratório. Por exemplo, se a gente vê um prato de comida perfeito, claro, certamente que a gente vai ter vontade de ter aquele alimento, de desejar se alimentar daquilo. Então, de certa forma, as outras postagens são da mesma forma, né? Por exemplo, se eu vejo uma mensagem positiva no meu dia, se eu acordei de mau humor e me deparo ali no Instagram com mensagem positiva, que nem João Carlos mesmo sempre envia no direct das pessoas, que eu acho muito incrível isso, que a pessoa já ali depara com uma mensagem positiva, né, já para motivar no dia a dia, talvez está passando por alguma dificuldade, e aquela mensagem ali, né, é um ponto principal, toca na pessoa. Então, eu pensei, se cada pessoa pudesse fazer do seu Instagram, né, mesmo da sua conta pessoal, algo assim que pudesse levar coisas positivas, que pudesse levar coisas que fazem com que a pessoa se sinta bem e não se sinta desmotivado e desânimo, seria muito incrível. Então, o Baiano Espírita é para isso. Eu busco levar mensagens, reflexões baseadas na doutrina espírita e também posto questões do livro dos espíritos e rádios novela. Eu procuro as rádios novela lá do site da Boa Nova e posto através do podcast no Instagram. Então é incrível como as pessoas vêm no direct agradecer por mesmo dessas pequenas mensagens, né? Meu tempo é muito corrido, né? Mas só que às vezes eu tento fazer algo ali, o impossível, para tentar levar conforto a essas pessoas. Porque qualquer atitude que a gente faz positiva já nos deixa imensamente felizes, né? Então é isso. O Baiano Espírita vem agregar mais ainda o que as outras páginas espíritas também fazem. De fato, né, essas mensagens não custam nada compartilhar e o pessoal dá um retorno legal, né? Agradecem e tudo mais e se sentem bem com isso. Mas vamos lá, meu amigo baiano. Você prefere fazer a prece inicial ou a prece final? Para mim, tanto faz. Tá, sendo assim, você faz a inicial. Inicial, né? Eu estava dando risada porque eu estava lembrando que era o que eu ia te falar, mas você já captou a minha mensagem sem eu precisar falar que era da prece. Até então, mas vamos lá. Nas apresentações, mas vamos já alinhar outro detalhe. O que você prefere? A gente lê o texto corrido e depois vai avaliando por tópicos ou vai lendo e avaliando? Como vamos lendo e avaliando. A Luiz fala ponto pontual, né? É um ponto bem pontual. É um ponto bem pontual. A Flavinha enterrou na terra e fora os pleonasmos viciosos. Eu mesmo já deixei minha marca. Logo na estreia, eu, contando causas, dei o exemplo de problemas conjugais de casais. Muito difícil problemas conjugais de vizinho, né? Não dá certo. Mas tá certo. Então vamos deixar o Dinei fazer a prece inicial, né? Por livre e espontânea
Pressão, né, João Carlos? E você controla os comentários, porque eu não consegui mesmo entrar pelo... Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco, depois da prece eu colei alguma coisa, tá? Ok. Vamos lá, Dinei. Então vamos lá. Vamos neste momento acalmar os nossos corações, levar os nossos pensamentos a alto e pedirmos, Deus, Pai Celestial, agradecemos a vós por este momento de estarmos aqui reunidos e pedimos a vós e aos bons espíritos para que nos impulsione, para que nos aclareie as nossas mentes, a fim de que possamos melhor compreender as mensagens, as reflexões do dia de hoje, e para que possamos pô-las em práticas em nosso dia a dia. E que, com a permissão do Mestre Jesus, possamos dar mais início a esse estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Ó, deixa eu falar então o pessoal que está aqui com a gente. A Flavinha, a Patrícia, a Jaque, o Josué, o nosso querido Carlos, a Ana Lupe, que inclusive perguntou se você tinha melhorado. Falei que você estava um pouquinho melhor, mas continua vibrando por você, né? Quem mais aqui? O Carlos está dizendo que eu vou estar de oráculo, como fez o Vitor na minha live. O João Carlos falou que ganhou uma moratória. Acho que respondeu, né? Andréia também chegou com a gente. Clara, a Clemilda, Somos Espírita, a Natália, Escaramela Borges, Aldenice chegou também, a Martiele, quem mais? A Thaís, a Sirlene, a Cida, e Helena e o Gabriel. Perfeito. Prontinho. Você quer começar a ler, Dinei? Eu começo? Vamos lá. Mensagem 48. Hora difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial, contato fraterno ou tomada de ligação. Pode continuar ou a gente já pode comentar? Não, se você quiser já comentar. Então, Oi, esse... Luanda, Gabriel. Esse primeiro parágrafo fala sobre os amigos espirituais, né? Que para nós, encarnados, não nos falta o concurso fraterno deles, que eles sempre estão nos auxiliando, sempre está nos inspirando, seja com ideias, com pensamentos positivos, seja através indiretamente. Por exemplo, em diversas situações da nossa vida, a gente pode perceber que os espíritos estão ali nos auxiliando, os nossos amigos espirituais, né? Está nos auxiliando. Por exemplo, em uma determinada situação, a gente está triste, está precisando de alguém conversar, e justamente no momento aparece aquela pessoa que a gente realmente confia, que a gente realmente quer desabafar. Então, muitas vezes, os espíritos, eles estão ali agindo indiretamente, né, para que aconteça esse reencontro. Muitas vezes também, por exemplo, já aconteceu muito na minha infância, eu sou da zona rural, morava numa zona rural, e a gente passava por grandes necessidades materiais. E muitas vezes, o dia que a gente mais precisava mesmo do alimento, chegava alguém ali com alimento para a gente. Então, hoje, eu com conhecimento espírita, sei que ali, certamente, os nossos amigos espirituais estavam agindo indiretamente, né, para que aquele vizinho, para que aquele amigo levasse, naquele exato momento, o alimento que a gente precisava. Então, como diz o Livro dos Espíritos, os espíritos estão por toda parte. Então,
sempre há bons espíritos ao nosso lado, sempre vai haver esse concurso fraterno. E ele se sente bem, né, em nos ajudando. Aqui no final a gente pode sentir contato fraterno por tomada de ligação. Esse contato que a gente tem, esse contato fraterno entre eles e nós, é essencial para a vida deles espiritual. Entendi. Dinei, bem colocado por você nessa situação, que você trouxe, inclusive, um exemplo prático da sua vida. E eu lembrei até de uma história, se não me engano, o João Carlos que fez a postagem, daquela história do Chico, lá do vento, João Carlos. Foi você que postou, não foi? É provável, nesse momento eu não estou lembrando, não. Não, se não foi você, a pessoa falou, né, que o Chico estava trabalhando na evangelização e depois, quando ele se tornou espírita, ele parou de... Não deixaram mais ele trabalhar no catecismo lá da igreja. Ah, não, essa não foi e ele não. Começou... Não foi você. E aí ele, acho que foi, se não me engano, acho que foi a Gláucia, se não me engano. Eu não lembro quem foi, mas a história está lá. E é interessante que depois ele foi atender, as crianças queriam o tio Chico para fazer o evangelho, para continuar o catecismo. E ele chegou em casa, não tinha nada para dar para as crianças. Tinha mais de 30 crianças na casa dele. E aí, de repente, veio um vento, né? Ele preocupado que não tinha nada para dar para as crianças. Um vento forte. Aí, de repente, começou, né? As vizinhas começaram a sair para fora. Nossa, Chico, o que é isso? É o vento. Mas o que é esse monte de criança? Ah, então, nós estamos aqui para a evangelização delas, tudo mais. E o que elas vão comer? Ah, nada. Então, você que foi chegando de vizinha em vizinha, levar o alimento para eles lá e deu para atender as crianças, né? Então, às vezes, essa ligação, ela chega numa hora difícil, realmente, né? Estava de dificuldade, como você falou, Dinei. Achei muito interessante, porque, às vezes, quando a gente fala assim, que Deus ajuda as pessoas por intermédio das próprias pessoas. E essa forma que você teve, essa forma que o Chico teve, não deixa de ser Deus agindo em nosso favor por intermédio de nossos irmãos, né? Certamente. Como diz muitas pessoas, há anjos aqui, reencarnados aqui na Terra, né? Existem pessoas boas. E até nós mesmos, espírita, a gente sempre deve atentar, né? O que os espíritos querem. Porque muitas vezes, como a gente vê nos livros de André Luiz, tem espírita, que os espíritos estão ali tentando impulsionar para ele, por exemplo, levar ajuda a alguém, e ele não dá ouvidos, né? Ele percebe, capta, mas não dá ouvidos àquela ideia. Então a gente tem que também atentar a isso, principalmente nós, ceareiros do bem, né? Para fazer isso, atentar mais aos sinais, a essa ligação com o plano espiritual. Tem dois pontos diretamente nesse texto que me chamou a atenção, né? O primeiro é quando o Emmanuel menciona que os espíritos nos atendem através de inspiração. E toda vez que eu vejo esse termo inspiração em algum comentário, cujo o Cunha ia fazer uma palestra, no nosso caso uma live, eu gosto de enfatizar porque a gente geralmente confunde inspiração com intuição. A inspiração, conforme ficou claro aqui que o Emmanuel colocou, ela vem por parte dos espíritos, ou seja, vem de uma fonte exterior. E a inspiração são dados que nós temos guardados no nosso íntimo, no nosso inconsciente, que em momentos adequados eles vão eclodindo na nossa mente. Então, a inspiração é de fora e a intuição é nossa mesmo. Outro ponto que eu achei interessante, ele colocou aqui no final, o contato fraterno por tomadas de ligação. E aí, como não podia deixar de ser, eu não sei você, Ednei, mas o Aloysio, a Flavinha, a Martiele que estão aqui, assim como eu, nós tivemos uma época que nós fomos classificados por tomadas também. Por que tomadas? A gente estava participando de uma série de lives com a Carol Oliveira. Ela denominou como Desafio dos 21 Dias, que multiplicou-se em 3, deu 63, né?
Foram 63 Sim. lives. E em um dos textos, que é do livro 365 Dias com Chico Xavier, que na verdade não tinha 365 textos, ele mencionava que as pessoas às vezes questionavam se ele teria um substituto, se ele já estava pensando nisso. E aí ele, com toda a humildade, ele falava que ele não tinha necessidade de um substituto, porque ele era como uma grama. E a grama, se morre uma, nasce outra imediatamente. Né? Aí questionavam ainda se ele era iluminado. Ele falava, iluminado não. Eu sou, no máximo, uma tomada de ligação com o plano espiritual. E aí a Carol captou essa deixa de Chico e ela levou todas as 63 lives do desafio, batendo nessa tecla da tomada, criou um grupo no Telegram com esse título de tomada, né? E depois ela teve mais uma série de lives, só que com outro livro, e as tomadas estavam lá. Então, quando eu vi, me chamou bastante atenção, porque são 2 livros totalmente diferentes, né? E tem a mesma expressão. Verdade. Aí, acabou de chegar mais uma tomada aí, a Babi. Babi. Ó, só fazer um comentário aqui, o Wilton que chegou, estudar Kardec também, e o Clériston mandou um abraço aqui para você, Dinei, ó, com grande orgulho de você, meu amigo, parabéns a você, os claros demais palestrantes. Aqui Obrigado. já não é palestrante, né? Aqui a gente é coadjuvante. Ó, o Alex, Karina, Lígia, Maria Matilde e JD Silva. E a Patrícia também chegou com a gente aí. Juntamente com a Babi, Corrente de Luz, e Ana Lupe está fazendo a saudação a ela. O próximo tópico você leu ou eu leio, Dinei? O que você acha? Pode ler, aí a gente vai revezando. Beleza, então vamos lá. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência e, através daqueles que te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas, a favor dos necessitados e, pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. E aí, como eu já havia lido anteriormente o texto, quando você mencionou aquele episódio particular de quando você, nas necessidades, sempre aparecia alguém, eu lembrei também do Livro dos Espíritos, na questão 886, que ele menciona as características da caridade, né? Que ela é um tripé. Hoje nós todos praticamente já estamos familiarizados, que criou-se até uma sigla para isso, que é o BIP, as características da caridade, que é o benevolência, indulgência e o perdão. Então, associado a isso, eu lembrei dois detalhes, 2 fatos que me chegou ao conhecimento. O primeiro, na live ocorrida na semana passada, em comemoração a 1 ano do Encontro Momentos com Jerônimo, né? Teve um camarada que eu não vou me lembrar o nome, Luiz, você me ajuda? Que é o rapaz da Casa da Sim. Sopa. Da Casa da Sopa. O Alberto. O Alberto, né? Aí ele contou que assim que ele tomou conhecimento do Jerônimo, já desde o início o Jerônimo instigando ele a criar a Casa da Sopa, né? E aí passou-se o tempo e ele achava que não ia rolar, como diz a juventude hoje em dia, né? Porque ele não fazia a menor ideia de como fazer isso. E aí, alguns pares de anos depois, em que ele é de Araraquara, né? O Alberto é. Então, que o Jerônimo esteve em Araraquara, mandou chamá-lo em casa, na casa que ele estava hospedado, e perguntou a quantas andava a criação da Casa da Sopa, né?
E ele falou que não tinha a menor noção de como fazer ainda, porque ele não tinha recursos e tudo mais. Aí, consta que o Jerônimo falou que ele podia dar o pontapé inicial, que os recursos chegariam. E, de fato, ele, resumindo assim um pouco, ele disse que conseguiu terreno, tudo legalizado, a documentação. Foi até de uma forma recorde a construção do prédio, né? Então, um tema que eu já li em algum livro do Bezerra de Menezes, que diz que quando a gente se propõe a fazer algo em prol dos que necessitam, a obra não é nossa, o dono da obra toma as providências para que isso aconteça, né? E outro fato que eu lembrei foi numa palestra do Divaldo, que ele mencionou que um determinado confrade franciscano estava necessitando de recursos para a instituição que ele possuía. Ele correu ao Divaldo e pediu auxílio, né? E ele, em uma palestra, ele mencionou esse fato, até brincou com aquilo que ele pediu, ele só sugeriu, né? E segundo ele, em pouco tempo, criou-se uma fila de gente para fazer doação. O rapaz precisava de uma certa quantia e a quantia que ele recebeu foi um pouco além do necessitado. Ou seja, mais uma vez, o dono da obra tomando as providências, né? Independente de qual a placa, qual a instituição, porque é um franciscano, evidentemente católico, né? Pedindo apoio para o espírita, e houve esse intercâmbio entre eles. Interessante. Me fez lembrar do livro Ajuda a Ti, o Céu Te Ajudará, que a gente pode também fazer a analogia de ajuda os outros, né? E o céu não te faltará. Porque quando a gente dedica a ajudar os outros, certamente os espíritos vão ali se empenhar e dedicar a não faltar recursos. Como você falou do Divaldo Franco, no filme mesmo lá, a gente vê isso, né? No início ali, ele queria fazer a obra de caridade, de dar alimento, né, às pessoas necessitadas, e não foi faltando, né, recursos, foi chegando recursos de toda parte. Então, certamente, quando a gente dedica a fazer o bem, jamais faltará recursos nos bons espíritos. E é interessante que quando você pede, não para si, mas para os outros, parece que você tem uma ligação maior, né? Que você não está pedindo mais por você. Então, aquela ajuda, seja material ou espiritual, como é bom pedir por alguém, né? Que não sejamos nós os necessitados. Mas, claro, somos todos necessitados, mas naquele momento que você está pedindo por uma instituição ou está orando por uma pessoa, que bom que você tem condição de estar fazendo também, né? Exatamente. E é como, se a gente volta nesse termo de tomada, né, a gente fica parecendo uma tomada, a gente está ali recebendo de lá de cima e entregando para outra pessoa. Então ali não nos vai faltar também recursos, porque, por exemplo, se eu ajudo a caridade moral para alguém, não vai faltar recursos para mim. Então, por exemplo, quando eu estou pedindo para alguém, eu também estou diretamente recebendo, né, essa ajuda. Perfeito. Só cumprimentar quem chegou aqui depois, a Luciana, que está sempre conosco, o Manolo, Riquivaldo, Júlio, Ana Cláudia, Alma Espírita, Patrícia Santos e o Walneco. Pode continuar. Eu só estou fazendo a leitura dos comentários, então alguma coisinha só, de vez em quando. A live é do convidado, como diz a Babi, viu, Dini? Nada, hoje eu estou aqui como aprendiz também, viu? Então somos todos. Todos aprendizes. A gente parou no Visitarás o Doente, Dinei. Essa aí que tem que começar agora. Certo. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam,
a provocação e a existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida, imobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Nessa parte, é interessante a gente frisar sobre as visitas ao doente, né? Muitas vezes a gente é reclamão, a gente reclama, por exemplo, que está sentindo uma dor ali, que está não sei o quê. Às vezes a gente faz até uma certa competição com alguém, né? Quando a gente vê um amigo aí fala, como é que você tá? E a pessoa já chega, nossa, eu tô sentindo uma dor não sei aonde, não sei o quê, com a hérnia de disco. E a outra fala, ah, mas você não tá igual a mim, eu tô assim, assim. Aí fica aquela competição, né? De quem é que tá mais doente, né? Aquela autocompaixão. E quando a gente visita alguém doente, né? A gente, geralmente, quando a gente visita alguém doente e que tem fé, a gente percebe o quanto a gente é ingrato a Deus, né? Que muitas vezes a gente reclama, e na realidade a gente tem que agradecer. Então aqui os Espíritos falam, visitarás o doente e utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Então as ideias da gente muda quando a gente visita um doente. Aquilo que a gente pensa assim, poxa, eu estava reclamando daquilo, sendo que fulano ali está deitado na cama, está prestes a desencarnar e está agradecendo a Deus. E eu reclamando da minha vida. Sendo que existem pessoas em condições piores que a minha, né? E essa questão do doente, eu lembro de uma fala do Chico que diz assim, né? Visite o doente, mas não deite na cama dele, né? Então você vai visitar o doente, você faz a tua ação, né? Meritória, muito, diga-se de passagem, né? Porque a pessoa quando está doente e está sozinha, receber uma visita é realmente muito gratificante. E também lembrarmos, né, da questão da caridade, de quando você vai visitar um doente, você não vai ficar falando de doença, né? Você não vai precisar pintar um céu azul cheio de nuvens cor-de-rosa. Mas também não precisa só falar de doença, de desgraça, né? Chega para o doente, nossa, como você está pálido, né? Então, tipo, você tem que ter caridade também na hora que você vai visitar o doente, e essa situação de você não deitar na cama, ou seja, por maior que seja a tua relação de afetividade com aquele doente, você tem amor, você tem carinho por ele, mas a aprovação é dele. Então você não tem que puxar para você aquela aprovação ou aquela expiação que seja, né? Exatamente. Um detalhe que você mencionou aí, Ednei, é que a gente, quando é reclamão, que foi o termo que você utilizou, é porque a gente tem o hábito de se comparar com aquele que está melhor do que a gente. Então, quando a gente se depara com um que está em situação menos adequada, ou seja, uma situação pior que a nossa, aí é que a gente vê o quanto a gente é ingrato, conforme você falou, né? E essa questão aí do socorrerás e visitarás o doente, ele está bastante exemplificado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 4. O item 4 é infortúnios ocultos, né? Para quem não se lembra dessa passagem, menciona aquela senhora que ela da alta sociedade, né? Ela vai fazer visitas aos necessitados, mas ela, mesmo ela sendo da alta sociedade, ela evita esfregar na cara das pessoas a posição social dela, né? E o objetivo dela é simplesmente servir. Ela leva alimentação para quem esteja necessitando. Inclusive menciona-se nesse texto uma determinada família que, apesar de necessitados, não eram da medicância profissional, né? Mendicância profissional, o termo que está no Evangelho. Então, ela leva o lenitivo espiritual também, né? Porque ela conforta as pessoas, leva a parte material, não humilha com a sua posição, tanto que ela
vai com um determinado carro da época, né, mas deixa o carro longe do local onde ela vai. E depois de visitar a família, ela ainda vai no hospital onde o pai da família está internado, né, para poder avisar para ele, para não se preocupar, que a família está bem encaminhada e tal. Então, esse texto, pessoalmente, eu vejo como um dos mais belos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos traz exatamente como é essa caridade sem buscar benefício próprio e sem ofender com os donativos que se faz, né? Exatamente. Hoje, nas redes sociais, a gente vê que a caridade está muito na moda, né? Muitas pessoas gostam de fazer a caridade e postar. Às vezes até nem tem aquela intenção assim de se engrandecer, né? Muitas vezes é apenas para divulgar, tipo assim, eu estou doando ali, contribua também, né? Mas acontece que em muitos casos é ostentação, para dizer que é uma pessoa benévola, para dizer que é uma pessoa do bem, que faz caridade. E o Evangelho vem mostrar isso, que a caridade tem que ser aquela espontânea, né, de boa vontade, quando ninguém estiver olhando o melhor possível, né, você fazer a caridade quando não precisar de câmera, não precisar tirar foto, porque às vezes é muito humilhante para a pessoa que está recebendo, né, receber ali aquele donativo e tirar na foto, né, falar, fulano que me deu. Às vezes é meio constrangedor e muitas vezes as pessoas passam necessidade por isso, por causa desse constrangimento, né? Sim. Tem um grupo de trabalhadores aqui de Araraquara que quando eles fazem a campanha de distribuição, eles procuram não tirar foto do rosto da pessoa. Se tiver aparecer o rosto, eles colocam uma estrela, ou uma flor, um coração, alguma coisa assim, para preservar a pessoa, né? Na verdade. Bacana. E tem outros que só tira a foto, alguns centros espíritas só tira a foto das cestas já montadas, né? Para mostrar ali para o público que aquele dinheiro, a arrecadação de alimento vai ser destinada assim a algum lugar, né? Porque muitas vezes a pessoa pergunta, eu entreguei um pacote de arroz ali, foi para onde, né? Entreguei um pacote de feijão ali, foi para onde? E às vezes essas fotos também ali tá demonstrando, comprovando que foi entregue, né? Sim. Eu estava até analisando, a gente estava falando dessa questão de demonstrar que você está fazendo uma caridade, né? E a gente sempre vai pela ótica do Evangelho, né? Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. E tempos atrás estava fazendo uma reflexão sobre isso, porque às vezes algumas pessoas fazem essa, entre aspas, caridade, né? Que é uma filantropia, com segundas, terceiras ou quartas intenções. Porque ele tem um interesse nisso, ele vai ser candidato àquilo, ele está fazendo, né, soando as trombetas, né? Eu estava até analisando sobre isso. E às vezes nós, na condição de espíritas, já vemos com o Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Tá vendo? Está fazendo isso por ostentação, para aparecer. Tá bom. Não estamos dizendo que ele não está fazendo. Agora, e nós? Só estamos criticando ou fazemos também a nossa parte? Entende? Porque criticar quem está fazendo por ostentação, beleza. Tá? Mas pelo menos, ainda que seja por ostentação, para aparecer qual a razão, alguém vai ser beneficiado com aquela ação. Enquanto que você só criticando, de nada vai resolver, né? Verdade. E outro ponto interessante é, tipo assim, a caridade, muitas vezes, você não precisa se desesperar, procurar para ajudar. Às vezes acontece de vir ao nosso encontro, né? Às vezes acontece de uma situação, você está ali na rua, chega alguém pedindo um alimento, né? Você entrega. Às vezes tem um amigo ali necessitando de um conselho, conversar, desabafar, né? Tá passando por um momento difícil, a oportunidade, né? Ali batendo na sua porta. Então, Deus coloca na vida nossa, de todo mundo, a oportunidade de fazer a caridade. Então, a pessoa não pode dizer assim, eu não tenho a oportunidade de fazer caridade. Aqui na minha cidade não tem uma instituição que eu possa fazer doação. Não. A caridade vai bater em sua porta, vai ter uma oportunidade de você poder ajudar alguém,
seja materialmente, seja moralmente, né? E é isso. Como estão os comentários aí, Luiz? Os comentários, deixa eu ver os comentários aqui. Bom, o pessoal que chegou aqui, né? A Jaque, Caroline, a Carla Tamires, Rosinha, a Natália dizendo, eu penso que isso é importante demais, não expor ninguém. A Gláucia chegou também, Gláucia Designer, boa noite. Espiritismo Sem Fronteira. E Adão também chegou entre a gente. Pode seguir, João. Vamos lá. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de sua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos, a te enriquecerem as horas. E aí, mais uma vez, está mencionado aí a questão das características da caridade, né? Porque, desculparás as ofensas, ela se encaixa diretamente na questão das indulgências, indulgências com as dificuldades. Imperfeições alheias. Imperfeições alheias, exato. Então, a gente parte do princípio que nós também temos as nossas imperfeições, nada mais justo, nada mais lógico, nada mais coerente do que nós desculparmos as imperfeições que eventualmente ocorram contra nós, entre aspas, né? E aí isso me faz lembrar aquela passagem do Evangelho do camarada que deu determinada quantia para o monarca da época e implorou pelo perdão, haja visto que ele seria vendido, a esposa vendida, as famílias e todos os bens para poder saldar a dívida. Tanto que ele implorou que o monarca o perdoou. Mas eis que ao sair de lá do palácio, encontrou com alguém que lhe devia bem menos e, por mais que o outro implorasse perdão, ele não perdoou. Essa dívida aí, como é que fala o termo jurídico? Não é bem esse termo, mas ele processou, né? Continuou os trâmites de vender família, vender os bens e tudo mais, e estava sendo observado, ele teve que retornar perante ao monarca, onde aquele perdão foi sustado, né? Visto que ele não perdoou bem menos, então ele não mereceria mais o perdão de uma quantia muito maior. Então, a gente precisa estar sempre ciente que nós temos as nossas imperfeições, todos têm as suas imperfeições em maior ou menor grau. E a gente necessita levar adiante na prática que ele perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os ofendidos, né? Ou mais da forma arcaica, que entra mais literal nesse texto, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os devedores. Se nós não temos esse ato de perdoar, como nós vamos nos sentir à vontade para pedir o perdão? Interessante. Eu tinha uma tia que já desencarnou, ela era católica, e ela falava sempre para mim assim, que quem não perdoa o outro não pode rezar o Pai Nosso, né? Como ela falava. E eu falava, por que, tia? Porque lá está dizendo, Deus, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é uma afirmação que a gente está fazendo, né? Então, se a gente não perdoa ali na prática mesmo, por que a gente vai falar numa oração, né? Então, ela falava isso, que era pecado, né? Na missão católica. Ela fala, é pecado rezar o Pai Nosso se você não perdoa o seu inimigo. E tem toda a verdade, né, nisso, porque como é que a gente vai afirmar algo se a gente não está fazendo, né? Então a gente tem que colocar em prática, tem aquela frase, pratique tudo que você posta. A gente pode falar, pratique tudo que você fala, né? A gente Exatamente. Tem que praticar.
Vamos dar continuidade? Pode ir, Dinei. Vai você agora. Como que tá os comentários, o pessoal chegando aí? Os comentários, João Carlos. Tá tudo normal. Aqui a Carlinha Machado chegou, Irã, a Tânia, a Roseli, o Felipe e a Mari que chegou agora também. Um beijo, Mari, um beijo para o Everton, para a Mames, para Cláudia e a Regina também. Sempre uma alegria quando a Mari chega, que ela traz o kit, né? Vem a Mari, a Cláudia e o Everton. E a Tânia que chegou é a Tânia Ribeiro, a nossa amiga lá de Cotia. Tânia Ribeiro, exatamente. Bem-vinda, Taninha. Vamos lá, Dinei. Bora lá. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem, por vezes, a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso. De vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador desencamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais de auxílio, instalando o deserto espiritual. Emmanuel. Então, aqui, esse último parágrafo frisa bem o título do texto, né? Hora difícil. A gente sabe que durante a nossa caminhada evolutiva faz parte, né? Essas horas difíceis, faz parte os conflitos, faz parte os momentos difíceis, né? Que muitas vezes são dolorosos, muitas vezes tem uma duração mais longa, mais curta, mas todos esses sofrimentos, todas essas horas difíceis que a gente passa, também nos faz trazer uma reflexão do porquê estou sofrendo, do porquê eu estou passando por isso. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os infortúnios involuntários, né? Então, muitas vezes a gente sofre, mas é por conta própria nossa mesmo. A gente procura colocar coisas na cabeça que não tem sentido, a gente procura preocupações materiais. E no próprio Evangelho, Jesus, ele nos deixa a sua serenidade, nos deixa a sua paz, mas ele exige isso, exige essa reflexão, né? De que paz é essa? Será que é a paz dos bens materiais? Será que é a paz do mundo? Não, né? É a paz espiritual, é uma paz que a gente sente em o nosso coração. E lá o Evangelho fala que a maior felicidade que a gente pode encontrar aqui na Terra é a paz do coração, né? Quando a gente se sente bem, quando a gente se sente bem espiritualmente. Então, a gente, quando temos essa paz espiritual, certamente a gente tem mais serenidade em lidar com as dificuldades do dia a dia, em lidar com as dificuldades que vêm relacionadas com a matéria, né? Eu vou usar nesse momento parabenizar o Emmanuel por ele ter pegado leve. Pegou leve com a gente hoje nesse texto. Você viu só, Didi? O Emmanuel recebendo parabéns do João Carlos, ele deve estar radiante agora, hein? Fala a verdade. Certamente. Só que não, né? Mas o motivo dos parabéns é que ele pegou leve com as metáforas, né? E com os termos rebuscados. Então, a gente conseguiu entender muito bem. Estou brincando assim porque teve uma live que eu participei com o Martiel. Ele usou uma metáfora falando de como funciona a máquina fotográfica. Mas e aí, para começar, hoje em dia a gente nem tem mais máquina fotográfica, né? E aí todos os técnicos deu um trabalho para a gente entender onde ele queria chegar. Mas nesse último tópico aqui, a gente percebeu que tem uma similaridade com o livro dos médiuns, naquele item perda e suspensão da mediunidade, né? Quando ele fala, aqui, deixa eu ver,
encontrarão sempre meio de prestar assistência, entretanto, eles, os espíritos, também, doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. E essa hora difícil que ele menciona aqui é quando os médiuns negligenciam a função deles, né? E aí é onde existe a necessidade de eles darem uma suspensão nas manifestações, nem sempre como forma de punição, às vezes até mesmo para que os médiuns tenham um descanso e consigam retomar depois de onde pararam, né? E aí, lá na questão 220, no item 3 do livro dos médiuns, ele menciona justamente isso que o Emmanuel colocou aqui, que é uma analogia à suspensão dos dons divinos. E aí, o ponto que o Emmanuel colocou aqui, quando isso ocorre, é quando o médium ele se deixa invadir pelo desânimo. E lá no livro dos médiuns menciona que esse desânimo é quando, por algum motivo, ele negligencia em passar a informação, ou quando ele, de alguma forma, se nega até a receber as informações, né? E isso é um tanto perigoso, porque pode dar vazão à participação de outros espíritos já não muito comprometidos com a verdade, com a caridade. E é onde, por esse motivo, um dos motivos, né, existe essa suspensão da mediunidade. Porque se ele negligencia as informações dos bons espíritos, a porta fica aberta para chegarem alguns que vão passar informações daquilo que justamente ele quer saber, né? E, normalmente aquilo que a gente quer saber não é aquilo que a gente precisa saber. Eu fiz um comentário dizendo que você é o nosso Google do Encontro Espírita. Você sabe todas as perguntas do Livro dos Espíritos, de cor e salteado. Cumprimentando aqui o Carlos Paraíso, o Roberto, que chegou, Tiago Brito, o pessoal deu risada, a Ana Lupe e a Jaque deram risada, a Sara Santana chegou aí com a gente, e todo mundo achou graça do que eu falei que você é o nosso Google do Encontro Espírita. Na verdade... Dinei, quando você precisar de um suporte técnico, convida o João Carlos para a live, que você está tranquilo. Pode deixar. Aquilo que você não lembra, ele já completa, já complementa. Na verdade, é o nosso nerd que a gente fala. Existe uma pesquisa prévia no caso da live, né? Então, eu fui consultar o Livro dos Médiuns para poder... Porque eu lembrei que isso estava lá na perda e suspensão dos dons mediúnicos, aí eu fui consultar para poder não falar besteira. Você viu, Dinei, que eu ensinei o João Carlos direitinho. Eu falei para ele que antes de fazer uma live, você tem que tomar banho e passar perfume, tá? Mas não só o material, né? É o banho espiritual e o perfume é a nossa prece, né? Fazer a prece antes da live, isso é importante. Verdade. Pra gente ter mais concentração. Isso está indo literalmente por água abaixo, porque apesar do frio que está fazendo, eu estou suando aqui. É normal. Eu mesmo, antes de iniciar a prece, eu começo a ficar ansioso, tal, iniciar uma live assim. Aí eu falo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Recorrer à prece, né? Depois que a gente recorre à prece, a gente acalma mais, a gente tem uma certa tranquilidade de encarar a tela. Todo mundo acho que já passou por isso, eu já passei por isso. E depois a gente tem que lembrar, né, Dinei, eu sempre falo para o pessoal, que na verdade a gente é mero instrumento, né? A gente está emprestando a nossa imagem, a nossa voz, para sermos instrumentos da espiritualidade em benefício não nosso principalmente, que a gente acha que é o maior beneficiado, né, desse trabalho que a gente faz. Então a gente já é pago antecipadamente, né? A gente já recebe o salário antecipadamente, que é o bem-estar que uma live, que uma reflexão, que uma palestra nos proporciona, aliado a essas energias de tantos corações que estão sempre conosco. Então eu acho muito importante a gente sempre lembrar, né, que nós somos meros instrumentos.
Então, quando você está sendo um instrumento, né, que nem nós somos tomadas de ligação, e às vezes tomadas assim muito fraquinha, né? Não temos nem, às vezes aquela ligação, como a gente fala, de gambiarra, né? Não tem a tomada verdade, vai com os 2 fiozinhos na tomada lá para ligar, fazer aquela ligação, meio que ligação direta, vai. Uma tomada de 110 volts. Isso. Acho que bem fraquinho ainda. Essa hora... Pode continuar. Não, pode falar. Essa hora difícil também, muitas vezes, que acontece, que atrapalha os trabalhos espíritos no centro espírita, por exemplo. A gente recorda do livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Muitas vezes há influências externas que acabam, de certo modo, ali, alcançando o nosso calcanhar de Aquiles, né? E a gente não consegue sair daquela situação. E acaba prejudicando todo aquele trabalho que a gente está fazendo em prol das pessoas, né? Então, quando a gente está diante de uma hora difícil, é preciso também ter um termo que geralmente a gente usa, a vaca foi pro brejo, né? Quando a vaca vai pro brejo, ela precisa também ter consciência de que ela está no brejo, né? A gente precisa ter consciência de quando a gente está no brejo, de que a gente está naquela situação. Eu admito que eu estou nessa situação. E outro ponto importante quando a gente está nessa situação é atentar a não se desesperar. Porque quando a gente se desespera, a gente afunda mais ainda, né? Se a gente está numa lama e se desesperar mais ainda, vai afundar mais ainda. Então, se a gente está numa determinada situação, de uma hora difícil, passando por um problema familiar, psicológico, conjugal, enfim, que acaba atrapalhando o nosso trabalho mediúnico, o nosso trabalho na seara espírita, a gente tem que buscar meios para sair dessa situação. Então, se a gente está no brejo, a gente precisa atentar, olhar ao redor, ver o que ao redor ali pode nos ajudar a sair imediatamente daquela situação. Em nosso caso, existe a prece, existe a meditação, né, uma forma que tem a leitura edificante, conversar com alguém, né, que muitas vezes a gente isola por achar que é espírita, fala assim, eu sou espírita, eu não preciso buscar ajuda de ninguém. Não, tem isso. Se a gente está passando por uma determinada situação, a gente tem que aceitar que está passando por essa situação e buscar ajuda. E não ficar estacionado, porque quando a gente fica estacionado, como o texto diz, a gente acaba ficando na inércia. Fazer os comentários aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Cristina Silva entrou. O Clériston disse assim, tá de parabéns, Dinei, muito orgulho, belas palavras. A Valéria chegou aí com a gente também. E o Carlos Gomes disse, parabéns, Dinei, pelas palavras e pelo trabalho. Continue sempre firme no seu trabalho, pois ele é muito importante. Obrigado. E Josiane Soares também entrou aí com a gente. Boa noite. Quando você mencionou a questão do desespero, eu lembrei imediatamente de uma companheira de trabalho na Vida Espírita, na casa que a gente frequenta. Viviane Souza, o nome dela. Ela recebeu, por inspiração, uma frase que quem se desespera é porque não sabe esperar. Faz alguns anos que eu ouvi essa frase dela e nunca mais esqueci, porque, de fato, o desespero está diretamente ligado à falta da paciência que a gente tem, né, em esperar pela cessão dos problemas que nos assolam, né? Então, mais uma vez, a paciência aí nos clamando pelo nosso apoio a ela. Verdade. E outra coisa que o texto traz também como uma forma de lidar com essa hora difícil é a própria caridade, né? Porque quando a gente está dedicando a ajudar alguém, quando a gente busca amenizar a dor do outro, a nossa, consequentemente, acaba também se amenizando, porque a gente ali meio que esquece, né, a nossa dor. Como diz a frase de Joana de Ângeles, quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então, quando a gente está ali dedicado a ajudar a pessoa, quando a gente está dedicado ali a fazer o bem,
meio que a gente acalma também os nossos problemas. Que tem uma frase que geralmente a minha tia também usava, era cabeça vazia, oficina do diabo, né? Quando a gente está com a mente vazia, a gente acaba pensando tanta coisa, pensando tanta besteira, então a gente tem que ocupar, né? E o trabalho no bem, o trabalho fraterno faz isso, porque a gente ocupa a mente e acaba também trazendo uma reflexão da nossa vida, né? Comparar a nossa vida com aqueles que estão em uma situação pior e não está reclamando. Exato. Bom, Dinei, se você quiser já fazer as suas considerações finais, nós já visto que nós já dissecamos a contento do texto de Emmanuel, né? A menos que você tenha mais alguma observação a fazer. Não. Então faça as suas considerações finais para a gente partir para a prece. Bom, relacionado a esse texto Hora Difícil, a gente tem que pensar que mesmo, ainda que a hora difícil venha, ainda que os conflitos internos, ainda que os sofrimentos, né, os momentos de dor, né, que a gente passa, a gente tem que pensar que tudo isso passa, né? Tem uma frase de Buda que diz: nada é fixo e permanente. Então, a situação que a gente está passando hoje vai passar, né? Então, a hora difícil que a gente está passando, amanhã ou depois vai passar. A duração depende da gente, né? Todo mundo certamente entra em uma hora difícil. A pessoa que dizer que não sente um momento de desânimo, não sente um momento de tristeza, ela está mentindo para si mesma, né? Mas o importante não é fixar nessa ideia de que eu não posso estar nesse momento de desânimo. Você tem que fixar na ideia de como eu vou sair desse momento de desânimo, porque a duração só depende da gente. Então, quando a hora é difícil bater em nossa porta, a gente tem que lembrar de que tudo passa na nossa vida, né? Por mais que duradouro que seja, essa dor, essa hora difícil vai passar, vai chegar ao fim. Isso me faz lembrar uma frase que eu sempre gosto de repetir, que eu ouvi há alguns anos também, que a gente tropeçar é normal. O que não é normal é a gente se apegar à pedra, né? Exatamente. Tem que levantar, sacudir a poeira e seguir adiante. Seguir adiante. Luiz, você quer fazer as considerações finais da sua parte e fechar com os comentários? Os comentários é que eu já tinha feito a leitura, né? Deixa eu ver aqui que a Luciana falou assim: o que está me ajudando nesse momento difícil é o estudo do Evangelho e as lives de vocês, amigos. Minha mãe voltou à pátria espiritual em fevereiro deste ano. Momento difícil para mim, com certeza, Luciana. Realmente é muito difícil. Por mais que a gente seja espírita, por mais que a gente saiba que a vida continua, por mais que a gente, né, esteja com consciência dessa realidade espiritual, não dá para dizer que a gente não sinta, que a gente não sofra, que não vai ter saudade. Mas a grande verdade é que essa doutrina ela é consoladora. Ela nos dá a oportunidade de saber que nós vamos encontrar esses nossos entes queridos. E que estamos aqui todos nós de passagem. Viemos e vamos partir um dia. Isso é a única certeza que temos dessa jornada. E que bom procurarmos fazer o bem enquanto estamos encarnados, da melhor forma possível. E estamos todos juntos, viu, Luciana? Estamos todos juntos nesse processo para que a gente possa, um ajudando o outro. Né? Que eu costumo dizer que nós somos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar se estiver abraçado aos outros. Eu queria agradecer uma vez mais a cada um de vocês que estiveram conosco nesta live, agradecer ao nosso querido baiano espírita, o nosso Dinei, né, pela gentileza de estar aqui conosco. Dinei, continua nesse trabalho, entra para as lives, não precisa fazer todo dia, uma vez por semana, 10 dias, sabe, de acordo com a tua disponibilidade. Faça o trabalho, que o trabalho, como eu estava dizendo, é da espiritualidade e nós somos apenas instrumento.
João Carlos, meu querido, só tenho que agradecer a sua presença aí no comando desta live. Tá? Eu falei que o senhor estava de coadjuvante, mas daqui para frente você já está mais do que alicerçado para seguir em frente sozinho, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Sinal que eu passei no teste, né? Tá aprovado. Então, só tenho a agradecer a disponibilidade e boa vontade do caro amigo baiano Dinei, por estar aqui conosco, trazendo seus conhecimentos. Agradecer ao Aloysio pela supervisão e pelo apoio técnico aí, né? E agradecer a Deus pela presença de nós estarmos aqui hoje. Como eu brinquei no começo, quando acho que foi a Ana que perguntou se eu estava legal, eu falei que eu ganhei uma moratória, porque eu passei o dia com uma situação bem complicada na parte física, né? E agora eu tô normal, tô até com medo quando acabar aqui. Mas esse piripaque não pode durar muito, não, que amanhã tem o Carlos Gomes, que a gente vai participar também amanhã cedo. Então a moratória tem que se estender. E se funcionar, a live inteira que é para poder melhorar. Bom, agradecimentos feitos, né? Vamos à nossa prece. Agradecendo mais uma vez ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos amigos que nos acompanham lado a lado no nosso dia a dia. Agradecendo sempre e primeiramente pelo dom da vida, pela oportunidade da evolução, do aprendizado e, por que não, do resgate das nossas falhas de outrora. Vamos, com os corações repletos de gratidão, citar a oração nos dada como modelo pelo nosso irmão e mestre Jesus Cristo, quando dá oportunidade que seus discípulos lhe disseram: Mestre, ensina-nos a orar. E ele disse: quando fores orar, diga simplesmente: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia, tanto o pão físico quanto o pão espiritual, dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas e nossas dívidas, à medida em que também nós conseguirmos perdoar aquele que nos deve ou nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livre-nos de todos os males, males externos e aqueles males que ainda caminham lado a lado conosco em nosso interior. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos que estão sempre conosco. Amém. Bom, queridos, mais uma vez só tenho a agradecer e até a próxima oportunidade. Até. Obrigado, João Carlos. Obrigado, Luísa. E espero poder participar outras vezes aí no Encontro Espírita. Gostei muito, aprendi bastante. E é isso. Muito obrigado a vocês e obrigado a todos que participaram dessa live. Obrigado. E agradecendo também a essas pessoas que ficaram conosco até o final, em especial as amigas Tânia e Luanda, que sempre prestigiam esse companheiro de jornada delas. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau.